Ela disse: "Você não precisa saber o que acontece na viagem de uma garota. É por isso que você vai ficar bloqueado até eu chegar em casa." Eu não reagi, mas, quando ela voltou me esperando no aeroporto, descobriu quem realmente estava à espera dela. Sou investigador particular. É um trabalho que muda a gente. Você aprende a enxergar o mundo em camadas de verdade e mentira. Aprende a ler as pessoas não pelo que falam, mas pelo que fazem, e principalmente pelo que tentam esconder. Minha namorada há 3 anos, Juliana, sempre dizia que meu trabalho me deixava cínico demais. A verdade, meu trabalho não me deixava cínico o suficiente. Eu acreditava que nosso relacionamento era meu único porto seguro nesse mar cheio de tubarões. Era o único lugar onde eu não precisava procurar o porquê, a mentira ou a jogada escondida. Éramos parceiros. Morávamos na minha casa, conquistada depois de uma década de noites longas e trabalhos perigosos. Tínhamos planos, uma vida a dois. Eu confiava nela. E no meu meio, confiança é a moeda mais valiosa que existe, e eu havia entregado tudo a ela. O problema começou, como sempre começa, com uma viagem. 5 dias em balneário com suas 3 melhores amigas. Tinha a Lívia, a líder do grupo, 2 vezes divorciada e ainda acreditando que cada bar era uma chance de encontrar o amor da vida. Tinha a Bianca, a seguidora fiel, que parecia viver no modo copia e cola da Lívia. E tinha a Clara, mais reservada, mas sempre com aquele olhar de quem está avaliando todo mundo como se fosse câmera de segurança. Eu não gostava delas. Eram barulhentas, fúteis e tratavam a Juliana como se fosse um troféu de recordações, lembrando-a constantemente dos dias de farra, antes de conhecer um sujeito careta e estável como eu. Poucos dias antes da viagem, eu estava ajudando Juliana a arrumar a mala. Pedi os detalhes do voo e o nome do hotel, apenas por precaução. Ela virou para mim com um olhar duro. Você não precisa saber disso. Fiquei sem entender. Como assim? Só quero saber onde você vai estar. Ela cruzou os braços, a voz seca e cheia de ironia. É uma viagem de garotas, Marcelo. A ideia é fugir de tudo, inclusive de você. Aí veio a frase que ficou martelando. Você está bloqueado até eu voltar. Ela não estava pedindo privacidade. Estava declarando um apagão completo. 5 dias. Uma linha no chão entre a vida dela e a nossa. Não discuti, não explodi, não insisti. Na minha profissão, quando alguém ergue uma parede, você não tenta derrubá-la, você dá a volta. Minha mente treinada entrou em modo profissional. O namorado podia até ter ficado para trás, mas o investigador tinha acabado de bater o cartão. Vá certo, respondi calmo. Entendi. Aproveita. O sorriso confiante dela deu uma leve trincada. Ela esperava briga, queria um motivo para justificar a decisão. Mas meu ok deixou o plano sem combustível. Na manhã seguinte, a levei ao aeroporto. Ela estava animada, já no clima de férias. Ao sair do carro, inclinou-se e me beijou. Não sinta muita falta de mim, disse, piscando. Ligo quando pousar para avisar que vou te desbloquear. Não vou, respondi. Ela riu, achando que era piada. Vi quando entrou no terminal, arrastando a mala. Então, em vez de voltar para casa, fui direto ao escritório. A investigação já tinha começado. Ela achava que ia sumir por 5 dias. Mal sabia que eu estava prestes a iluminar cada passo dela. Achava que eu estaria esperando no aeroporto quando voltasse. Em parte estava certa, não fisicamente, mas de um jeito que ela jamais imaginaria. Atualização 1. Já faz 1 semana desde que a Juliana partiu com as amigas. Para ela, foi uma semana de festas, fotos e segredos. Para mim, uma semana de trabalho meticuloso e tranquilo. O tipo de coisa em que sou craque. Primeiro passo. Verificar a placa do carro que buscou às 3 da manhã da viagem. A Lívia havia postado uma foto delas na porta de casa, prontas para partir. O carro no fundo era um SUV de luxo. A placa, em nome de Alexandre Costa. Pesquisei. Alexandre Costa.
sócio sênior de uma grande empresa de investimentos de Campinas. Casado, 2 filhos pequenos. Bem interessante. Juliana tinha dito que viajariam em companhia aérea de baixo custo. Uma rápida olhada nos voos para Balneário naquele dia mostrou outra realidade. Nenhum bilhete no nome dela ou das amigas. Porém, havia um jato particular da empresa de Alexandre Costa com destino a Balneário registrado naquela manhã. A lista de passageiros não era pública, mas eu não precisava. O quebra-cabeça já estava montado. O tal bloqueio não era proteção. Era praticamente um presente embrulhado com o laço. Ela achava que me deixaria no escuro. Na verdade, me deu a liberdade de agir sem precisar fingir ser o namorado inocente e desavisado. As amigas dela, por outro lado, não eram nem de longe tão discretas. Eram metidas e descuidadas. Bianca, a seguidora do grupo, tinha um perfil aberto nas redes sociais, praticamente um outdoor ambulante. Ao longo da semana, foi despejando um desfile constante de fotos e vídeos. Tudo milimetricamente posado para parecer uma típica viagem entre amigas. Fotos das 4 brindando com coquetéis à beira da piscina. Um vídeo delas dançando em uma boate. Uma selfie em frente a um cassino famoso. Mas amadores sempre entregam o ouro. No reflexo dos óculos de sol da Bianca, dava para ver nitidamente a silhueta de um homem sentado em frente, numa cabana. Em outro vídeo da boate, vi Lívia rindo e se inclinando intimamente para um sujeito que com certeza não era o ex-marido dela. Mas o maior furo veio de Clara. Ela postou uma foto das 4 em um jantar chique. No fundo, na parede, havia uma pintura abstrata gigantesca. Fiz uma busca reversa de imagens que não levou nem 5 minutos. Era uma obra famosa, pendurada na sala de jantar privativa de uma das suítes mais exclusivas para grandes apostadores do Belágio. Um espaço fechado ao público em geral, reservado apenas para os clientes mais graúdos do cassino. Aí liguei para alguns conhecidos em Balneário, gente que me deve favores, sabe como é? Um amigo da segurança confirmou. A suíte estava registrada em nome de Alexandre Costa. Ele estava hospedado lá naquela semana, recebendo um grupo de clientes, e entre os convidados estavam 4 mulheres. E, claro, uma delas era a minha namorada, Juliana. Não era viagem de meninas coisa nenhuma, era uma festança bancada. Ela não estava de férias inocentes com as amigas, mas vivendo a boa vida ao lado de um homem rico, casado e de seus sócios. Todo o teatrinho do segredo era um disfarce para uma vida paralela em que eu não tinha vez. A última peça do quebra-cabeça foi a mais dolorosa. Em um dos vídeos da Bianca, vi Juliana ao fundo, rindo, bebida na mão, conversando animadamente com um homem. O rosto dele não aparecia bem, mas havia algo familiar. Isolei o áudio, limpei o som e rodei em um programa de análise de voz. Parecia exagero de filme de espionagem, mas eu precisava confirmar. O resultado bateu em cheio. A voz era de Samuel, o ex-noivo dela. Aquele mesmo que, segundo Juliana, tinha destruído o coração dela e que ela dizia odiar. Pois é, aparentemente ele agora era cliente do Alexandre Costa. Toda a história dela era uma mentira só. Bem elaborada e, claro, extremamente ofensiva. Ela não tinha simplesmente viajado sem mim. Tinha viajado para ficar com outro homem, às custas de outro homem e ainda fingindo estar no roteiro de Amigas para Sempre. Só que a minha decisão estava tomada. Aquilo não era assunto para DR, era caso de consequência, pública, inegável e que mudaria tudo. Comecei pela esposa de Alexandre Costa, Carolina. Pesquisei a vida dela, pediatra respeitada, mãe dedicada, mulher que claramente não fazia ideia do que o marido aprontava nas viagens de negócios. Não cheguei a ligar para ela, não era meu papel, mas montei um dossiê completinho. Plano de voo do jatinho, registro da suíte e as fotos comprometedoras das redes sociais, incluindo as de Lívia com o maridão dela.
Enviei tudo, de forma anônima, para um advogado de divórcio bem famoso em Campinas, com uma notinha. Talvez queira mostrar isso para sua cliente, Carolina Costa. Parece que as viagens de negócios do marido dela têm mais agito do que ela imagina. Depois parti para o Samuel. Ele era incorporador imobiliário e, segundo registros públicos, estava no meio de uma treta judicial pesada com ex-sócios. Conheço um jornalista investigativo amigo meu e mandei, de forma anônima, uma denúncia. Um incorporador bancando vida de luxo e viagens para balneário com dinheiro de terceiros. Incluí o nome do Samuel e uns detalhes de seus negócios. Nada difícil de achar se você sabe onde procurar. Enquanto isso, me preparava para o retorno da Juliana. Ela pousaria no domingo à tarde. Uns dias antes, tinha me mandado uma mensagem curta, alegre, usando o celular de uma amiga. "Estou me divertindo muito, mal posso esperar para te ver. Me pega às 3 da tarde no domingo. Te desbloqueio quando estiver no avião." Eu só respondi, ok. Ela imaginava reencontro com abraço, beijo e histórias editadas de viagem. Não fazia ideia do que a aguardava. Passei 2 dias rastreando e encontrei a única pessoa com mais direito de estar naquele aeroporto do que eu. A namorada do Samuel. O nome dela era Elisa, professora. Ela acreditava que o namorado estava em um retiro de bem-estar no interior, sem sinal de celular. Liguei para ela, e foi a ligação mais difícil da minha vida. Contei quem eu era e o que descobri. Enviei as provas, áudio, fotos, registro do hotel. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, depois chorou. Mas logo as lágrimas deram lugar a uma raiva gelada que combinava perfeitamente com a minha. Contei a ela sobre o voo da Juliana, o horário em que chegaria, e fiz uma proposta. "Ela está me esperando lá", eu disse. "Mas acho que é você quem ela deveria ver primeiro." Elisa concordou sem pensar 2 vezes. Pronto. O palco armado. Os atores em cena. O voo de Juliana estava marcado para pousar em 24 horas. Ela esperava uma festa de boas-vindas. Mal sabia que estava prestes a cair em um verdadeiro velório. O dela. Os últimos dias foram mais caóticos e mais satisfatórios do que eu poderia imaginar. O aeroporto não foi só um ponto de encontro. Foi uma explosão. E eu, mesmo a quilômetros de distância, apertei o gatilho. No domingo, fiquei em casa, acompanhando tudo pelo notebook, graças a uma transmissão ao vivo de um segurança particular que contratei. Ele fingia ser motorista de limusine, segurando uma plaquinha com outro nome qualquer. A câmera do celular transmitia tudo em tempo real. O voo de Juliana pousou no horário certinho. Observei quando ela e suas 3 amigas surgiram, bronzeadas, rindo alto e arrastando sacolas de compras como se fossem turistas em final de férias no Guarujá. Juliana estava ao celular, sorrindo de orelha a orelha. Aposto que estava me mandando mensagem, achando que eu a esperava do lado de fora. Assim que passaram pelas portas principais, lá estava Elisa, parada, calma, serena, segurando um cartaz enorme, impresso de forma profissional. Nele, uma foto em alta resolução que consegui por meio do meu contato no cassino. Juliana e Samuel, lado a lado, numa mesa de blackjack, com o braço dele em volta dela bem no estilo propriedade privada. Juliana viu Elisa primeiro. O rosto dela simplesmente evaporou. O rosto ficou branco. Parou no meio do caminho. As amigas, distraídas, esbarraram nela e seguiram o olhar até o pôster. O riso morreu na garganta. Elisa não gritou, não fez escândalo. Apenas deixou a foto falar por si. E olha, em pleno saguão de desembarque lotado, criou-se uma bolha de silêncio digna de novela das 9. Gente parando, celulares em punho, todos assistindo ao drama ao vivo. Juliana tentou disfarçar, se afastando como se não conhecesse Elisa. Mas Elisa estava preparada. Deu um passo à frente, ergueu a voz, clara, firme e bem audível. "Samuel pede desculpas", disse ela. "Não pôde estar aqui para recebê-la pessoalmente. Está ocupado demais me explicando esta foto.
As amigas de Juliana se entreolharam com uma mistura de choque e horror crescendo a cada segundo. Elas que embarcaram junto na mentira, agora estavam bem no olho do furacão. Nesse momento surge um homem de terno impecável, um oficial de justiça que eu havia contratado. Ele foi direto até Juliana. "Juliana Miller?" perguntou em voz firme. Ela apenas acenou, atordoada. "A senhora foi intimada", disse ele, entregando um envelope grosso. Dentro, um aviso formal de despejo. 30 dias para tirar os pertences da minha casa. Também havia uma ordem de restrição. Nada de contato comigo, ou de chegar a menos de 150 metros da minha residência ou do meu trabalho. Um verdadeiro combo de humilhação pública com burocracia. Juliana simplesmente desabou. Largou as sacolas, cobriu o rosto e caiu em prantos. Suas amigas? Nada de consolo. Cada uma pegou suas coisas e sumiu na multidão mais rápido que cliente correndo do fiado no bar. A câmera captou tudo. A mulher, que 5 dias antes parecia confiante e inacessível, agora estava sentada no chão do aeroporto, cercada por sacolas de grife, mas completamente sozinha. As consequências foram rápidas. Carolina Costa, esposa de Alexandre Costa, não perdeu tempo. No dia seguinte, já havia dado entrada no pedido de divórcio. Soube que ela vendeu parte dos bens do casal e transferiu para um fundo para os filhos, algo que o pré-nupcial permitia em caso de infidelidade. Alexandre agora encara um divórcio caro, complicado e público. E, claro, o escritório onde trabalha não está nada feliz com a repercussão. Lívia, a líder da viagem, foi citada no processo. Samuel, o ex-noivo, também entrou pelo cano. O jornalista a quem eu dei o toque publicou matéria sobre seus rolos financeiros. Resultado? Sócios processando e reputação em frangalhos. Elisa terminou tudo e, com a minha ajuda, prepara uma ação contra ele por danos financeiros. E a vida de Juliana? Virou um craterão fumegante. Sem namorado, sem casa e sem amigos. Teve que ligar para os pais e irem buscá-lo no aeroporto. Imagina a conversa no carro. Agora mora no quarto de hóspedes deles. Trintona, mas com a vida resetada no zero. Claro que ela tentou me contatar. Usou celulares descartáveis, novos e-mails, tudo. Não respondi. Meu advogado enviou uma carta reforçando a ordem de restrição. As amigas também tentaram se justificar, cada uma com a sua desculpa esfarrapada de que não sabia de nada e que Juliana as enganou. Eu também não respondi a nenhuma delas. Eram irrelevantes, como propaganda de telemarketing domingo de almoço. Passei a semana depois do retorno apagando Juliana sistematicamente da minha vida. As coisas dela foram empacotadas por uma empresa de mudanças e entregues direto na casa dos pais. Troquei meu número de celular, deletei minhas redes sociais. Para ela e para o mundo em que vivia, eu virei um fantasma. Desses que não aparecem nem em sessão de espiritismo. Ela achou que estava jogando um jogo que podia ter tudo, a estabilidade que eu dava e a emoção de uma vida dupla. Só que no meu mundo não existe tabuleiro. Existe apenas fato, prova e consequência. Ela me deixou no escuro por 5 dias. Eu dei a ela uma vida inteira de escuridão. Última atualização. Já se passaram 6 meses desde o fiasco no aeroporto. A poeira não só baixou, como já foi varrida e jogada fora. Estou escrevendo esta última parte não para me gabar, mas para encerrar um capítulo e registrar as consequências finais de uma coleção de erros absurdos. Minha vida seguiu de um jeito inesperado. Depois da satisfação inicial da vingança, ficou um vazio estranho, tipo quando você mata a fome comendo só miojo. Enche, mas não satisfaz. Eu tinha vencido, mas a vitória parecia oca. Passei tanto tempo caçando mentira nos outros que esqueci de procurar o lado bom. Quem me ajudou a virar essa chave foi Elisa, ex-namorada do Samuel. A gente manteve contato depois do rolo no aeroporto. Éramos 2 personagens que levaram o mesmo golpe baixo e, de algum jeito, isso criou um certo consolo. Começamos a nos encontrar para café depois de jantares. Conversávamos sobre tudo, menos sobre o que tinha acontecido. Trabalho, família, sonhos. Descobri uma mulher doce, divertida e forte como ferro fundido. Hoje estamos namorando. É um relacionamento lento, cuidadoso,
mas construído sobre uma base de honestidade absoluta. E isso, para mim, é mais real que qualquer outra coisa na minha vida. Enquanto isso, as pessoas que geraram todo o caos colheram o que plantaram. O divórcio de Alexandre Costa foi concluído, e foi daqueles de novela. Carolina, com as provas que entreguei, garantiu tudo a que tinha direito por lei. Ele perdeu a mansão, boa parte da fortuna e até o cargo na empresa de investimentos. A reputação, destruída. Lívia, citada no processo, virou uma pária social. Os ricões com quem ela se cercava agora a veem como peso morto. Samuel, por sua vez, só se afundou mais. O artigo que saiu sobre as práticas da empresa dele abriu uma investigação oficial. Ele está atolado em processos e pode até acabar com uma acusação criminal. Perdeu tudo. E a história de Juliana foi a mais silenciosa e, de certo modo, a mais triste. Depois de meses na casa dos pais, conseguiu um emprego novo e se mudou para um pequeno apartamento. Está recomeçando, mas sozinha. Os amigos sumiram, a reputação não voltou. Recebi a última mensagem dela há uns 2 meses, uma carta que meu advogado repassou. Escrita à mão, um pedido de desculpas enorme. Não deu justificativas, não pediu segunda chance, apenas reconheceu o estrago. Disse que a humilhação pública no aeroporto foi o pior dia da vida dela, mas também o primeiro em que se viu como realmente era, alguém que valorizava a atenção mais do que amor. Escreveu que está em terapia e que sonha, um dia, ser alguém de quem possa se orgulhar. Encerrava dizendo que não esperava perdão, mas lamentava a dor que me causou. Li a carta e, pela primeira vez, não senti nem raiva, nem satisfação. Só um certo fechamento. Acredito que foi sincera, mas também acho que há coisas que, quando quebram, não colam de volta, tipo prato de vidro. Minha vingança não foi apenas revelar uma mentira. Fui obrigar um grupo que vivia de ilusão a encarar uma verdade nua e crua. O aeroporto virou o palco, e ali todo mundo foi forçado a tirar a máscara. O que restou não foi bonito. Não penso mais neles. Minha vida está completa. Tenho uma parceira em quem confio, um trabalho que me dá orgulho e uma paz que não sentia há anos. Ainda vejo o mundo em camadas, mas agora consigo enxergar também o lado bom, junto com o ruim. Juliana achou que podia me bloquear por 5 dias. Não percebeu que, com isso, me deu espaço para erguer um firewall novo, um que blindou minha vida para sempre do caos que ela trazia. E atrás desse muro, o que existe é silêncio e, finalmente, segurança. A história nos mostra como a confiança é um pilar frágil capaz de ser quebrado por mentiras bem construídas. Marcela aprendeu que, mesmo em relações próximas, a percepção da verdade pode ser enganosa, e que o silêncio ou a ausência de respostas muitas vezes revela mais do que palavras. A vingança, apesar da satisfação momentânea, não preenche o vazio deixado pela decepção. É apenas um espelho do que já se perdeu. Ao mesmo tempo, a narrativa ressalta que há sempre espaço para a reconstrução. A honestidade e a empatia, como Marcelo encontrou com Elisa, são capazes de criar relações genuínas. A lição maior é enxergar além das aparências e valorizar quem verdadeiramente age com integridade, lembrando que cada escolha, por menor que pareça, pode ter consequências irreversíveis. Mentiras podem parecer inofensivas ou até estratégicas, mas carregam consigo a força de destruir laços e reputações. Juliana acreditava que podia manipular a verdade, mantendo todos no escuro, mas cada ação dela trouxe consequências diretas e irrevogáveis. A lição central é clara: transparência e honestidade são fundamentais em qualquer relação. Quando se decide agir de forma dissimulada, é preciso estar ciente de que os efeitos podem ser devastadores, afetando não apenas a própria vida, mas também a de terceiros. Marcelo nos mostra que a paciência, a investigação meticulosa e o controle das emoções podem equilibrar a balança da justiça. Mais do que vingança, o texto evidencia que atitudes conscientes e éticas são o verdadeiro caminho para construir confiança e evitar rupturas dolorosas. Agora me diz,
Você conseguiria perdoar alguém que planejou uma vida dupla por tanto tempo? Se estivesse no lugar de Marcelo, agiria da mesma forma ou tomaria outro caminho? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou da história, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história cheia de suspense e reviravoltas.